Olá, seguidores do nosso podcast. Me chamo Caroline e sou do nono B. Me chamo Ellen Júlia, sou do nono B. Eu sou Jackson e sou do nono A. E hoje nosso entrevistado vai se apresentar. Olá pessoal, vereador Ramon Fernandes, agradecer o convite aqui do podcast e me coloco à disposição aqui para atender as perguntas, né, os questionamentos de todos que estão aqui acompanhando pelas redes sociais e aqui aos entrevistadores. E hoje o tema será o papel do vereador na sociedade. Vamos partir para a primeira pergunta. Qual o papel do vereador na sociedade? Veja bem, numa democracia o vereador exerce o papel de suma importância. Uma república se faz de 3 poderes: o judiciário, o legislativo e o executivo. E esses 3 poderes estão presentes nos 3 entes, tanto no município, como no estado, como na União. Aqui no município, o legislativo, a Câmara de Vereadores, os vereadores são os representantes do poder legislativo. E o vereador exerce um papel de legislar, fiscalizar e fazer aquelas reivindicações que as comunidades que ele representa e o município como um todo precisam. Então, esse é o papel do vereador na sociedade. O vereador é o representante do povo. São os 19 vereadores, por exemplo, no caso aqui do nosso município de Jiquié, que fazem esse papel de legislar, acompanhar as contas públicas, fiscalizar e estar lá fazendo as reivindicações que o município, os bairros, os distritos, povoados tanto precisam. Como deverá ser sua conduta em relação ao governo municipal? Olha, o poder legislativo é um poder independente e um poder que deve funcionar em harmonia com o executivo municipal. As atribuições do vereador são uma, as atribuições do governo municipal, no caso do executivo, do prefeito, é outra. Cabe ao prefeito, né, fazer a gestão do município, a gestão dos recursos públicos, né, elencar quais são as prioridades e de que forma elas serão executadas aqui no município de Jiquié. E o vereador está lá para acompanhar e procurar também contribuir. Afinal, a Câmara de Vereadores não pode ser um empecilho para o desenvolvimento do município. Então, o nosso papel na Câmara é estar lá quando tiver algum encaminhamento que seja feito para a Câmara, no caso, por exemplo, de uma lei específica que vai realmente trazer algum tipo de benefício aqui para o nosso município, ou que vai realmente ajudar a transformar a vida das pessoas, a Câmara cumpre esse papel de apreciar, né, as leis que são encaminhadas pelo município. Ou, no caso, também, a gente também propõe leis que venham ajudar também aqui no nosso município. A nossa relação com o governo municipal é uma relação de harmonia, mas sempre procurando atuar de forma conjunta, né, procurando reivindicar também junto ao executivo, que é que tem esse papel de executar, para realmente poder trazer investimentos, né, e atender as expectativas das pessoas que moram em diversos bairros aqui do nosso município, que são as mais diversas possíveis. Muito bom. Como o senhor pretende atuar em relação ao bairro KM4, tendo em vista que o senhor foi um dos vereadores mais bem votados em nossa comunidade? Olha, o quilômetro 4 é um bairro que eu tenho um carinho imenso. Eu tirei uma grande votação nessa última eleição, assim como também na eleição anterior, no ano de 2020. É um bairro que eu tenho uma presença realmente muito forte. Eu, sempre que posso, estamos, né, no início do governo da atual gestão, nós tivemos participação direta nesse processo de concretagem que aconteceu aqui no bairro, que ajudou a transformar um pouco a parte de infraestrutura que o bairro realmente vem passando. É óbvio que no bairro ainda não está 100% pavimentado, e aqui eu cito a rua Ademar de Barros, que é a rua que é onde está presente a escola Anita Rebelo, mas o progresso, o desenvolvimento já vem acontecendo. Essas transformações, o povo do Campo 4 já tem percebendo que realmente já vem acontecendo, mas ainda a gente acha que é pouco, né? Porque a gente tem procurado bater não só na porta do Executivo Municipal, mas também dos nossos representantes, deputados estaduais, deputados federais, para poder ajudar o bairro do Campo 4 através de emendas. Eu tenho um pensamento, por exemplo, de lutar para fazer uma requalificação do campo, que é um espaço muito importante. Aqui é uma comunidade, por exemplo, que vive o esporte de uma maneira muito intensa. As pessoas
quando tem os campeonatos aqui, amadores, final de semana, há uma movimentação muito grande, também em função da falta de opções, né, de lazer que tem no bairro. Então, o Pronto Quatro é um bairro ainda que carece realmente de opções de lazer. Hoje aqui também só tem uma praça pequena, que é a praça também Ademar de Bairros, e o bairro precisa de outras praças para poder atender. Praças como vem acontecendo no município, estão sendo construídas com quiosques, com espaços para as famílias, e obviamente isso já está no nosso radar, isso já foi discutido inclusive com a gestão municipal, que já se colocou à disposição para fazer uma praça ali próximo à quadra, que é o único espaço que a gente identificou que fosse possível, mas a gente também está procurando também outras alternativas, né? O Pronto Quatro é um bairro, não é um bairro tão grande, mas é um bairro que você tem várias posições geográficas, você tem a parte de baixo, tem a parte de cima, então tem uma parte lá do funil, uma parte lá de cima, e da usina, enfim, a parte da usina, então são localidades que tem que ser atendida de maneira diversa. Agora, tipo assim, aqui como o senhor disse, a praça que tem aqui, na Ademar de Barros, ela é pequena e creio que pelo espaço que ainda tem ali, inclusive em frente da casa dela, daria para ser utilizada tipo, para fazer uma quadra, também para crescer aquela pracinha, porque assim como o senhor afirma, ela é bem pequena. Exato. E para a quantidade de gente Moradores. em cima, e também para, eu digo em relação à quadra, porque muitas crianças não podem ir lá para a rua da quadra para poder jogar bola. E é o único lugar que tem quadra. É o único lugar que tem quadra. E alguns não podem vir cá para o campo. Ainda mais com os últimos acontecimentos que está tendo. Muitas mães não permitem seus filhos transitarem pelas ruas. É o que mais pegou da atenção. Eu acompanhei o campeonato aqui do Pronto Quatro, foi um campeonato que eu ajudei muito. Todos os anos eu ajudei aqui, isso não é o vereador Ramon, mas a pessoa Ramon, eu sou muito grato a essa comunidade que me abraçou de uma maneira muito grande. E todos os anos eu ajudo no campeonato amador do Pronto Quatro, colocando uma premiação significativa para trazer times de outros locais, de outros bairros, para que venham participar aqui do campeonato. E faço isso para a gente tentar diminuir um pouco esse temor que às vezes as pessoas têm do bairro. Porque a imagem que às vezes tem outras pessoas da cidade têm do bairro do Pronto Quatro é um bairro perigoso. E obviamente a gente tem que procurar acabar com isso. Aqui tem pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, jovens como vocês, que são jovens realmente que estão aí se esforçando para procurar realmente ter uma condição melhor, oportunidades. A gente quer ver pessoas formadas no bairro que possam ocupar espaços privilegiados, né? Médicos, enfermeiros, profissionais, advogados, enfim, que possam sair daqui deste bairro pessoas realmente que possam progredir. O que a gente quer ver realmente é essa oportunidade acontecer com as pessoas que estão aqui. Como eu vinha falando, essa questão da praça é algo muito importante, mas tem que haver um estudo do município, porque a praça, na sua origem, o espaço da praça é aquele que foi lá requalificado. Então, para ela ser ampliada, deveria existir uma autorização por parte do município para que parte da rua fosse tomada e que pudesse ser realmente ampliada essa praça. Essa sugestão que vocês estão colocando, a gente pode levar, inclusive, para o executivo. Obviamente, vai ter que ser ouvido os moradores que residem ali, porque tem que saber se todos os moradores concordam com essa sugestão, estão de acordo, porque pode haver o caso de algum morador ou não, que você vai tomar uma parte da rua. Então, a rua Ademar de Barros é uma rua desse trecho aqui da escola, muito extenso, muito longo. Eu tenho um projeto que eu solicitei arquitetura para a pavimentação dessa rua, e a gente caminhou já para a Condé, porque várias ruas aqui do bairro já foram pavimentadas. Mas essa principal aqui não foi, e essa tem um problema específico que envolve a parte de drenagem. Quando chove, há um acúmulo muito grande de água. Então você não pode simplesmente jogar asfalto por cima da rua, você não pode simplesmente concretar a rua. Porque senão, quando tiver um período de chuva, a água vai acumular e vai entrar na casa das pessoas. Então a gente quer que as coisas sejam feitas rápido, mas que sejam bem feitas. Então, para ser bem feita, uma pavimentação de uma rua como essa tem que ser feita com um projeto de boa drenagem. Para onde é que a água vai escoar? Para onde é que essa água vai sair?
ser uma pavimentação adequada, se for possível colocar um piso, um passeio tátil. Então é importante que a pavimentação, por exemplo, dessa rua, que é a principal, seja bem feita. Então o que a gente quer para o bairro é que as coisas aconteçam, mas não aconteçam por acontecer, aconteçam de uma forma que seja o melhor possível para aquelas pessoas. A gente não quer o pior para o quilômetro 4, a gente quer o melhor. Então o meu pensamento para esse bairro, eu tenho tanto carinho, é esse, que ver as coisas acontecerem de uma forma que as pessoas estejam satisfeitas. Não uma pavimentação acontecer aqui e um tempo depois começar a chover, água entrar na casa das pessoas, as pessoas perderem seus móveis, perderem suas coisas. Isso não seria realmente legal. Mas eu tento realmente procurar os representantes, porque eu sou um representante, eu sou vereador. Mas a gente tem deputados estaduais, a gente tem deputados federais, e eu tenho procurado já, uma iniciativa recente, abrir diálogo com alguns parceiros, inclusive candidatos a deputados federais, para tentar alocar uma emenda, por exemplo, para ajudar. O campo que vai ser construído, pode ser requalificado aqui, pode ser um espaço multiuso. Você falou aí de quadra, a gente pode aproveitar, não precisa ser utilizado o espaço todo como um campo de futebol. Você tem um anexo ali que pode ser construído uma praça, pode ser aproveitado algum espaço ali de alguma forma. O espaço é grande, então pode ser até reduzido um pouco o campo, construído um campo sintético e aproveitado o espaço para construir uma praça ali embaixo. Então, você tendo boas ideias, você pode sim aproveitar, e eu tenho certeza que essa comunidade merece muito realmente ter uma opção, porque são os poucos bairros de Jequié que não tem opções de lazer para que as pessoas, as famílias possam desfrutar dos seus finais de semana, né? Porque as pessoas trabalham durante a semana e querem ter opções de lazer para realmente poder viver de uma maneira melhor com sua família, para que possa realmente desfrutar melhor. Com certeza. E tipo assim, você citou da quadra em society. O prefeito tinha até citado tinha até falado em relação a isso, que ele tinha pedido pra gente escolher um lugar. Só que daí eu acho que a gente perdeu o contato dele, e daí a gente meio que nem chegou a falar com ele. E também ele tinha falado dessa rua, que por enquanto não teria sido, acho que sei lá como é que se fala. Pavimentação. Sim, não teria sido por conta da mesma coisa que o senhor falou, que é a drenação. A drenagem. Não dá para fazer, senão iria molhar as casas das pessoas, as pessoas iam perder as casas, daí seria o dano, ao invés de diminuir, iria só aumentar. Exatamente. Tudo tem que ser bem feito de maneira estudada, nada assodada pode ser feita, porque a gente tem que avaliar realmente o que é aquilo ali, o potencial de risco que está sendo realizado naquela obra, que pode trazer algum dano para os moradores. Então, eu tenho certeza que se tivesse que pavimentar, porque as outras ruas, talvez com menos famílias, foram pavimentadas na parte de cima, na parte alta do ponto 4. Então, tenho certeza que o prefeito sabe muito bem a situação que envolve essa principal, que dá a de base. E se não foi feito, é justamente porque entende que tem esses problemas que têm que ser solucionados. Para você ter noção, eu elaborei o projeto de maneira particular de pavimentação dessa rua. Só a pavimentação dessa rua principal ultrapassa o valor de R$1 milhão, que envolve essa questão de drenagem, é o que torna mais cara a pavimentação. Então, não é tão simples só jogar asfalto que vai resolver a situação. Então, a gente tem que... Óbvio que as pessoas não aguentam mais ver poeira na porta das suas casas. Quando chove é lama, as pessoas querem ver solução. Mas eu tenho certeza que o prefeito já está ciente disso e ele pode contar com a gente, né? Eu vou procurar também os meios possíveis. Como eu falei, já tem um projeto pronto já na Condé. A gente vai trabalhar para que a gente possa viabilizar o recurso para que essa obra, se não for feita pela prefeitura, possa ser feita pelo governo do estado. E também vamos falar também sobre a casa das coisas. E também precisa desse projeto Tem uma atenção Deu atenção, porque desde o começo do ano que a gente está pedindo, né? nem só do começo do ano, desde os alunos antigos. A quadra tem um espaço para construir a quadra? Tipo, não é 100% espaço, é tipo só, no caso, seria só cobrir ela e meio que consertar um pouco o chão, que tem partes O que... piso. Tem partes dela que não dá para ser utilizada. O mato embaixo, né? E o mato lá. Entendi. Passar por uma requalificação. Sim. Eu recebo a sugestão de vocês e vou conversar com o deputado Euclides
da possibilidade, né, o prazo de emendas, eu não sei se encerrou ainda, mas eu vou conversar com ele, da possibilidade de a gente fazer, alocar algum recurso para que essa quadra possa passar por essa requalificação. Tá certo? Agora, tipo assim, eu acho que se caso não fosse feito, fosse mesmo consertada a quadra ali, não seria tão necessário uma quadra lá embaixo, porque já tem a quadra da Roda Palha, daí tem o campo. No caso, seria melhor fazer o campo e só sitezinho, então. E aqui a quadra, deixasse a quadra daqui também ser utilizada pelos cidadãos. Exato. Isso já é um pensamento já moderno de gestores públicos. Um equipamento desse, uma quadra, um campo, pode ser utilizado, obviamente, prioritariamente tem que ser utilizado pelos alunos que utilizam, né, que frequentam as escolas. Mas no final de semana pode ser aberto sim para a comunidade. Uma comunidade como essa, que é tão carente de espaço como esse, pode sim, uma quadra coberta é importante. Permite também que em situações, por exemplo, que estejam chovendo, as pessoas possam utilizar uma iluminação boa. Enfim, traz também essa questão de segurança, porque você vai estar no ambiente dentro da escola fechado. Então, pode proporcionar também para os próprios alunos em outros turnos também utilizar, enfim. Então, é importante o equipamento, o fato de ele estar presente dentro da escola não quer dizer que a comunidade não possa utilizá-lo. Então, eu tenho certeza e convicção de que, uma vez com a requalificação da quadra, ela possa ser utilizada e dar condição para que toda a comunidade, né, do plano 4 possa utilizar. E também não impede também que haja investimentos, como você falou, na questão do campo, que não precisa ser necessariamente só site. Só o caso, por exemplo, de você colocar um campo sintético. Colocar o sintético. O sintético não precisa ser necessariamente só um campo com medidas inferiores. O campo no salaposto pode receber uma grama sintética e pode receber alambrado também, assim como o vestiário. Inclusive, é um compromisso do prefeito, né, desde dessa atual gestão, de fazer uma requalificação do vestiário. Já deveria ter sido tratado com prioridade. Ali a prioridade para mim seria a construção do vestiário e o alambrado. E, por fim, a questão do piso, que é o gramado sintético. Meio que a minha ideia não foi 100% assim, mas eu gostei bastante da ideia. A ideia que eu quis relatar é tipo assim, a área do campo é grande, e daí fosse dividido, tipo, uma parte do campo, que no caso é grande, já está com o campo, e ao lado, assim, só site, tivesse uma áreazinha, tipo, umas barraquinhas, vendendo lanche, vendendo sucos, para quando houvesse jogos, ou então quando tivesse crianças ali também jogando, que aqui mesmo, quando a gente não pode jogar na quadra, que como a quadra teve, né, que seja por isso, como a quadra tem algum defeito, eles só deixam a gente ir jogar com a permissão com algum professor, e para ser utilizado, assim, tipo, a gente, população, meio que não é 100% liberado. Daí, quando a gente não pode, a gente vai lá pro campo, aí fica no sol, então a gente vai pra quadra lá da Roda Palha, que também o sol quer, e a maioria dos alunos que joga lá, na Roda Palha, e os alunos daquele plano 4 não aproveitam. Mas aqui, nem os alunos de direito podem usar a quadra, quanto mais os moradores da rua. O que está no caminho certo e o que precisa mudar em Jequié? Olha, Jequié passou por algumas gestões, e quando eu faço a colocação, vou fazer mais dirigida à gestão municipal, passou por algumas gestões que realmente colocaram Jequié numa situação muito difícil. Eu cito aí as duas últimas gestões da ex-prefeita Tânia e do ex-prefeito Sérgio. E Jequié meio que parou no tempo. A gente via que as coisas não avançavam em Jequié, ou até regrediam. Então, a atual gestão realmente colocou o município, acredito, nos trilhos, resgatou um pouco da esperança que estava perdida pelas pessoas. Tanto é que hoje, né, com o resultado das urnas, na última eleição, uma aprovação muito grande da atual gestão, né, a votação que o prefeito teve, trouxe esse resgate de confiança. Mas de que realmente avançou muito na parte de infraestrutura, isso é inegável, a gente vê, né, a gente pode fazer alguma crítica pontual numa situação específica, mas a gente observa que realmente avançou muito na parte de pavimentação, na parte de construção de praças, qualificação de algumas unidades escolares,
né? Isso é muito importante, mas o município não se resume a isso, né? O principal papel de um gestor é cuidar de gente. Então a gente tem que, esse é o principal papel. Cuidar de gente envolve a gente ter uma saúde boa, você ter assistência social que chegue àquelas pessoas que precisam. Eu, por exemplo, na Câmara, fiz uma indicação para que tenha e seja implantado um CRAS que atenda especificamente essa região, do ponto 3 e do ponto 4. O que é um CRAS? O CRAS envolve atendimento na área de assistência social, em todas as áreas. E ponto 3, ponto 4, essa região do residencial, do segredo, moram pessoas realmente que estão em vulnerabilidade e que precisam de um olhar maior do poder público, né, nessa área de assistência social. Então, a gente precisa também se atentar mais para a questão da zona rural, né, a manutenção das estradas vicinais, porque é de lá que vem a produção agrícola. Então, tem muitas áreas ainda que precisam ter um olhar realmente mais atento. Na área de saúde, eu moro no centro da cidade e próximo à Secretaria de Saúde. Mas todo dia eu saio para andar, 5h30, 5h40 da manhã, e já está uma fila imensa no Serasa que atravessa a esquina de pessoas que acordaram cedo para tentar marcar um exame, para marcar um procedimento. Isso é triste. Isso não deveria acontecer. As pessoas, no mundo ideal, as pessoas eram para se dirigir nas suas unidades de saúde. Na minha cabeça funciona dessa forma. Deveria acontecer o quê? As pessoas se dirigem às unidades de saúde, tudo ser informatizado, a pessoa tem alguma situação, ela precisa de uma consulta, lá na sua unidade de saúde mesmo marcar a consulta. Então deveria estar lá tudo integrado, informatizado, de maneira que as coisas aconteçam sem interferência política. Político não é para ficar marcando exame, político não é para marcar cirurgia para ninguém. Então as pessoas eram para ter de maneira digna a condição de chegar nas suas unidades de saúde e elas de lá mesmo saírem realmente com a sua consulta marcada, com um especialista, enfim, com a sua situação resolvida, ou então ir lá se dirigir à unidade de saúde, tirar seu medicamento, né, o mais simples possível, que às vezes a gente vê ainda situações que medicamentos simples não tem nas unidades de saúde. Então, o que a gente quer vir para a nossa cidade é essas outras áreas, a nossa área, o esporte, como você falou, requalificação adequada, mais campos sintéticos, hoje cidades bem desenvolvidas, você tem muitas areninhas, por exemplo, eu estive em Fortaleza recentemente e eu vi muitas areninhas, campos sintéticos, em diversas localidades, inclusive em bairros periféricos. Então, a gente quer, precisa. Hoje a gente quer o campo sintético que a gente tem, eu vejo aqui no Mandacaru, tem um, né? E eu não me lembro agora, não me recordo, em área urbana, não estou falando dentro de escola não, campos, areninhas construídos aqui de pé. Então, você tem muitas áreas que você ainda carece de investimento, né? E, como eu falei, voltando ao que eu falei inicialmente, o foco principal de uma gestão bem-sucedida é cuidar de gente, é atender às necessidades das pessoas. Aqui, por exemplo, eu digo que uma das principais razões de eu tirar sempre uma boa votação aqui no ponto 4 é que, às vezes, eu posso não ter nem conseguido viabilizar eu mesmo, Ramon, uma entrega. Que também não é papel do vereador, isso envolve o papel do executivo. Mas a gente tem uma equipe que nos ajuda no dia a dia, no nosso gabinete, que ajuda em questões, por exemplo, na área previdenciária. A gente tem pessoas que ajudam o advogado para ajudar na área previdenciária, que ajudam, às vezes, na questão de um exame, a gente tem acesso na área de saúde. Como eu volto aqui, não faço isso não me encho de orgulho de fazer isso. Mas também não vou ser omisso se as pessoas me procurarem para atender uma situação que envolve essa área. Eu não posso simplesmente dizer não. Então, se as pessoas batem minha porta, é porque acredito que a gente pode ajudar de alguma forma. E eu tento ajudar de alguma forma. A gente tem pessoas que nos ajudam a, de alguma maneira, procurar uma solução para essas demandas. Nem sempre a gente consegue resolver tudo. Mas eu digo sempre, quem está envolvido em segurança política tem que ter boa vontade, tem que ter realmente iniciativa para tentar ajudar. Voltando em saúde, nosso posto que tem lá embaixo parou completamente as construções que estavam ali. Está parado, não vejo mais trabalhador lá trabalhando para construir. E temos que usar um espaço temporário lá. Muito pequeno espaço. E eu lembro que isso foi do primeiro ano de gestão. Isso foi do primeiro ano de gestão. Então é algo que realmente tem que ser cobrado da gestão, porque é uma crítica também que eu faço às vezes, você não adianta querer abraçar um mundo. Se você começar algo, você tem que terminar.
Não adianta começar aqui, parar, começar ali, parar, começar ali, parar, querer atender as expectativas de todo mundo ficar lá na expectativa e não resolver nada. As pessoas, a gente tem que começar e terminar. Começou aqui, terminou. Então, realmente, não é possível que uma unidade de saúde demore tanto tempo. Eu me recordo que essa casa que foi alugada, o período para alugar a casa era coisa de, no máximo, 6 meses. E já passou de ano. Então, uma unidade não pode demorar tanto tempo para ser reformada, requalificada, não é construída do zero. Vai ser requalificada. Então, realmente não é inconcebível uma situação dessa. Mas, como eu falei, mais importante também do que a unidade ser requalificada é você ter atendimento médico, ter todas as necessidades que aquela unidade de saúde deve entregar. Concordo. O vereador pode apresentar qualquer tipo de projeto de lei? Não. O vereador tem as suas limitações que estão estabelecidas na Constituição. Por exemplo, a gente não pode criar projeto de lei que crie despesa. Por quê? Porque a gente aprova um orçamento, quem cumpre esse orçamento, quem executa esse orçamento é o prefeito. Se a gente do nada criar um projeto que vai criar alguma despesa, então a gente está lá querendo mexer no orçamento que não é a nossa atribuição. O orçamento foi aprovado para aquilo. Quem tem o papel de executar é o prefeito. Então, o vereador tem algumas limitações, não é tudo que a gente pode legislar. Tem alguns projetos que são de iniciativa do prefeito. Então, alguns projetos a gente não tem essa liberdade para poder apresentar, porque a gente poderia estar interferindo na gestão. Então, o papel do vereador não é fazer gestão pública do município. A gestão é do prefeito. Se a gente criar um projeto, apresentar um projeto que vai criar despesa, a gente está querendo fazer gestão. E quem foi eleito para gerir a cidade foi o prefeito, não foi o vereador. Compreendo. Qual a função da mesa diretiva? O que faz o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário e o segundo secretário? A mesa diretora da Câmara é aquela que faz a gestão da casa, tanto da parte legislativa como da parte de gestão propriamente dita, né, dos recursos da casa. Obviamente, o presidente cumpre esse papel maior, que ele é o ordenador de despesa, né, quem manda pagar, né, quem autoriza os pagamentos é o presidente. E a mesa diretora é composta pelo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, que cumpre um papel mais de ajudar na questão de auxiliar na parte legislativa. Por exemplo, o primeiro secretário faz leituras da ordem do dia, de projetos. O segundo secretário, por exemplo, ele coordena a votação, no momento que tem uma votação que seja nominal. E nem tudo é votado no painel eletrônico. Tem uma chamada nominal, ou seja, vereador A, você vota como? Vereador B, você vota como? Então, o segundo secretário, às vezes, exerce o papel. O vice-presidente substitui o presidente na sua ausência. Hoje eu vou assumir a sessão, o presidente teve que viajar para um compromisso. Quem assume na ausência do presidente é o vice-presidente. Então, a mesa diretora tem vários membros que cada um cumpre uma função, né? E essas funções estão estabelecidas no regimento da casa. É o regimento da casa que diz como é que vai funcionar a Câmara de Vereadores. Assim como tem regimento em na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, até no Poder Judiciário, no Tribunal de Justiça, no colegiado tem um regimento. É esse regimento que diz como é que vai funcionar o processo legislativo, tudo, né, que envolve a tramitação de projetos, as comissões. Às vezes o vereador dá entrada no projeto, aí tem que passar pela Comissão de Justiça, vai verificar se aquele projeto não fere a Constituição, se é legal. Se ele tratar de versar sobre alguma coisa que envolve saúde, aí tem que passar pela Comissão de Saúde. Então, a parte do legislativo tem toda essa situação que envolve, e a mesa diretora também cumpre esse papel da gestão do processo legislativo na casa. Quais as comissões permanentes e o funcionamento na Câmara de Vereadores de que hoje e a sua importância para a sociedade? Bom, permanente, como eu falei, tem a Comissão de Justiça e Redação Final. Ela envolve a avaliação para ver a questão da constitucionalidade do projeto, de lei se é legal. Você tem a Comissão de Finanças, que trata justamente sobre projetos que versam sobre despesa, né, sobre receita, despesa.
Você tem comissões temáticas, como na área de saúde, como na área de educação, ou na área de assistência social, que avaliam projetos que versam sobre essas áreas. Então, todas as áreas temáticas, esporte, lazer, igualdade racial, você tem comissões de todas essas áreas. Projetos que vão tramitar que versam sobre esses temas, têm que passar necessariamente por essas comissões. E essas comissões também podem cumprir um papel, às vezes, de maneira coletiva, os vereadores que são membros. Por exemplo, a Comissão de Saúde pode ir, os vereadores que fazem parte da comissão, ir lá fiscalizar um determinado posto de saúde. Então, os vereadores podem, de maneira conjunta, através da comissão também, exercer um papel também fiscalizador que será exercido com mais força. Então, por exemplo, também a Comissão de Transporte. Na Comissão de Transporte, você pode fiscalizar a questão do transporte público. A regulação tarifária, por exemplo, tarifa de ônibus, tem que passar pela comissão da Câmara. Se for houver um aumento, uma diminuição, tem que passar pela comissão de transporte. Comissão que seria tipo, eles têm a parte deles separada? A comissão é um ambiente que é composto por, no caso da nossa Câmara aqui, de 5 vereadores, que quando um projeto é dado entrada, ele não vai para o plenário para ser votado logo. Ele tem que passar pelas comissões. Que você pega representantes dos partidos que compõem cada partido ou cada bloco indica lá um vereador ou outro vereador, e esses vereadores são representantes dos blocos. Se o projeto de lei passar pelas comissões, ele vai para o plenário. Se não passar pelas comissões, ele nem votado é. Então, ele tem que passar pelas comissões para ser votado. Então, cada comissão exerce um papel de muita importância para avaliar as temáticas dos projetos. O que a gente pode esperar do vereador Ramon Fernandes? Olha, eu vivo acompanho a política desde que eu nasci. Meu pai foi vereador da cidade por 8 mandatos. Até hoje é o vereador que tem mais mandatos na história desse município. Está no 5º mandato de deputado. E eu, desde que eu era pequeno, eu convivo no ambiente político. E aprendi a gostar de política. Política ainda é o principal meio de transformar a vida das pessoas. Você vê que as pessoas estavam desacreditadas de pé com a gestão do prefeito atual. O prefeito assumiu, correspondeu, e as pessoas, o jequiense melhorou sua autoestima com a nossa cidade, e viu que as coisas melhoraram. Então isso tudo foi feito através da política. A gente escolheu um representante, o representante atendeu a determinadas expectativas. Então a política ainda é o principal meio de transformar a vida de uma sociedade, a vida das pessoas de uma forma principalmente coletiva. Então, o meu papel, obviamente que o vereador não tem um papel como tem o de um prefeito, de executar, mas eu procuro cumprir o meu papel ao máximo. Como eu falei, eu no dia a dia procuro atender as pessoas que nos procuram, que levam os seus problemas, suas demandas, a gente procura realmente tentar ajudar, reivindico, faço nossas indicações para as comunidades, como já fiz aqui com o Ponto 4, para você ter noção, o Ponto 4, a primeira rua que foi concretada no governo de Zé Cocá, nessa primeira mandato dele, foi essa rua aqui do quilômetro 4. Não recordo o nome aqui na mais balas. Primeira travessa. Primeira travessa, exatamente. E foi uma rua que foi pavimentada, a prefeitura disponibilizou o concreto e o pessoal da rua o pessoal aqui fez um mutirão para espalhar o concreto, porque as pessoas não aguentavam mais, queria ver queria ver a pavimentação e não queria nem esperar se vinha a mão de obra. Então foi feito meio que um mutirão e as pessoas botaram a mão na obra. Não é a forma mais certa de você fazer as coisas. As pessoas não pagam imposto para ter que se esforçar para trabalhar. Mas a insatisfação das pessoas era tamanho que elas tiveram que meio que não tomar iniciativa para fazer, que é melhor a gente fazer logo, porque senão desacreditar, senão achar que não ia fazer. Então, isso não é o papel, obviamente, das pessoas, mas isso mostra também que as pessoas realmente estavam um pouco desacreditadas e queriam ver as coisas acontecer, realmente, nem que para isso tivesse que colocar realmente a mão na massa. Então, a gente procura, eu no meu mandato, como eu falei, eu vivo política desde que eu era criança, e eu aprendi, né, eu comecei a identificar nas pessoas o quão importante a política é. As minhas melhores recordações, meu pai era um vereador de zona rural, andava muito Santa Clara, Boa Vista, Santa Rita. São distritos aqui de que eu não sei se vocês conhecem. Eu quando era criança, eu tomava banho em açude, que tinha lá na região de Santa Clara. Minhas amizades eram pessoas da zona rural. E a gente via a satisfação que as pessoas tinham em receber o político.
E essa satisfação foi se perdendo com o tempo. A imagem do político foi se desgastando demais. Tudo também graças, justificadamente, pela ação, às vezes, errada de determinados políticos que não cumpriram o seu papel. Mas também eu percebi também, eu percebi de novo, né, o quanto era satisfatório a gente ver, eu percebi nas pessoas, quando a gente entregava um determinado benefício, a alegria das pessoas que, quando recebiam alguma situação, por exemplo, na região de Santa Clara, meu pai, na época que era vereador, conseguiu, por exemplo, a construção de uma casa de farinha, que ajudou as pessoas, não Santa Clara, não, todo o distrito. Santa Clara foi a construção de uma barragem, inclusive agora está sendo feita outra barragem. E a satisfação das pessoas em receber aquele benefício, e às vezes idolatravam o político como se fosse uma pessoa, sabe, diferenciada, que verdadeiramente não é. Mas as minhas melhores recordações foram o que me deram mais motivação, né? As pessoas falavam, você ingressou na política por quê? Porque seu pai era vereador, não sei o quê. Não sei, isso pode ter ajudado também, mas eu lhe falo com pureza de alma que eu ingressei na política porque eu gosto. Eu vi que a política pode ajudar a vida das pessoas. E eu tenho a maior satisfação de às vezes, quando a gente consegue realizar uma entrega, ou consegue ajudar de alguma forma, a gente ser realmente as pessoas, a gente vê as pessoas felizes, satisfeitas com aquela entrega que é feita. Então, é aquilo que me motiva, realmente, a no dia a dia permanecer, né, na política. E graças a Deus eu vivo num ambiente familiar que não tenho necessidade nenhuma de que eu seja política. Eu tenho uma família que tem uma construção familiar muito boa, então eu não preciso de política para viver. Mas a política meio que é um alimento para mim de que eu possa realmente entregar algo de positivo para a sociedade. Então eu vejo que na política a gente consegue realmente ajudar as pessoas. Tem pessoas de bem na política. Às vezes as pessoas querem colocar todo mundo na mesma peste, que todo político não presta. E na vida não é assim, você tem bons médicos, vocês têm maus médicos. Eu já cansei de ligar a televisão e ver médicos, às vezes, que abusavam de pacientes. Então você tem bons advogados, tem maus advogados. Toda profissão tem boas pessoas e pessoas ruins. Mas toda atividade. E na política, da mesma forma, tem pessoas que são boas, que querem colaborar de alguma forma. E eu, também, dentro das minhas possibilidades, então, como mandato de vereador, um mandato limitado, as pessoas têm uma expectativa gigantesca. Eu gostaria muito que essa rua já tivesse pavimentada, com drenagem. Era uma felicidade gigantesca para mim. Mas eu tenho minhas limitações. Tem a questão também, pode falar. Pode falar. Tem a questão também de que, tipo assim, vários bairros periféricos são visitados e lembrados em épocas de políticas, entendeu? Tipo, só lembro de fazer alguma coisa no quilômetro 4 quando é época de política. No caso de 4 anos. Isso, 4 anos. E o entendeu? quilômetro 4 sofre muito isso. Aqui a gente viu esse ano muitos vereadores chegando aqui Muitas que a gente nem que a gente conhecia. nem Isso. conhece, a gente nem sabe da existência, mas prometendo rios e fundos pra gente. Mas no No final, final de tudo, não não vai fazem nada pra gente. Exato. Isso é normal na política e isso vai acontecer. A partir do momento que você tem um processo de eleição que muitas pessoas se candidatam, as pessoas vão meio com uma corrida, as pessoas vão atrás do voto. E alguns, às vezes, utilizam do artifício para pedir o voto e, às vezes, prometer, às vezes, Alguns até compram, né? até aquilo que podem cumprir. Eu tenho muita tranquilidade. Eu, por exemplo, sou o vereador mais votado de Iquê nas últimas 2 eleições, agora na terceira também. E eu tenho muita tranquilidade, aqui no por exemplo, eu fiz muitas reuniões. As pessoas me conhecem aqui, tem pessoas que me ajudam aqui. Eu não sou um morador do bairro, mas eu estou aqui constantemente, como eu falei, ajuda aqui sempre que posso. No meu gabinete tem lá algumas situações que a gente está lá procurando ajudar, envolve inclusive a advocacia, todas as áreas que eu falei aqui anteriormente. Então, eu procuro ajudar a comunidade, como eu falei. Inclusive, falei agora, inclusive, que um dos primeiros atos da nossa campanha, ou da gestão do prefeito, foi aqui no ponto 4, uma interferência nossa. Então, a concretagem iniciou aqui. Porque não foi porque o prefeito gostava mais ou menos do ponto 4, não, porque teve alguém que foi lá e pediu. Aquela concretagem que se iniciou aqui foi por questão de interferência. Então, às vezes, o vereador não tem a caneta na mão, por exemplo, mas a gente pode apertar o prefeito, chamar o prefeito, bater na porta, prefeito. As coisas aconteceram, não aconteceram inicialmente como a gente queria, né? Prefeitura caindo para dentro, mas aconteceu e já foi realmente que alertou
o prefeito da necessidade do bairro. Então, eu tenho muita tranquilidade que eu cumpro o meu papel de maneira plena. Faço as reivindicações, sou um vereador atuante, sou autor de diversas leis. Vocês nem me perguntaram aqui se eu já criei um tipo de lei, mas eu tenho lei. Por exemplo, eu tenho uma lei aqui no município que tornou obrigatório o pagamento das subvenções. Não sei se vocês sabem, os vereadores podem indicar recursos para as entidades sociais. Quais são as entidades sociais que têm que exigir recursos? Você deve conhecer a PAI, FUAN, a AGES. Essas entidades exercem um papel muito importante que, às vezes, o poder público, a prefeitura, não exerce. A gente está vendo situações cada vez mais comuns, não sei se é porque hoje está se identificando, do autismo. Então, a PAI, por exemplo, cumpre o papel. Hoje, o vereador pode destinar recursos e o prefeito é obrigado a cumprir, sob pena de crime de responsabilidade, para essas entidades. E essas entidades exercem um papel importante. Essa lei foi uma lei de minha autoria. Eu, por exemplo, sou autor de uma lei que instituiu o Dia de Combate à LGBTQIA+fobia. Essa é uma lei, eu sou vereador do PT. E eu sou um vereador que defende muito as opções das pessoas. Tanto a opção de religião, a opção de sexual. Né? A gente tem que estar num mundo que a gente não pode mais aceitar nenhum tipo de preconceito lá na Câmara. Aceitar A opção das pessoas, exato. A Câmara é uma Câmara muito conservadora. Muitas pessoas tinham um pensamento muito atrasado. E esse projeto, por exemplo, eu tentei aprovar no meu primeiro mandato. Não consegui. Houve uma reação muito grande. Consegui no segundo. Então, por mais que é um dia municipal, mas não deixa de ser importante. Principalmente para aquelas pessoas que sentem a necessidade de ter um dia para realmente combater, né? A gente sabe a intolerância que existe, intolerância religiosa, intolerância das pessoas que têm opção sexual. Eu já vi muitas situações de, às vezes, pessoas que são, por ter uma opção sexual diferente, ser explicadas, até mortas por questão de ter uma opção diferente. Isso envolve até a própria questão de religião. Então, eu sou autor de um projeto que envolve também essa questão. Sou autor recentemente de um projeto que o deputado Euclides também está tramitando na Assembleia, mas a gente convocou no âmbito do município, obrigando a distribuição do cannabis para crianças que têm o transtorno do TEA, transtorno do espectro autista. Eu sou autor desse projeto e é um projeto que também já foi aprovado. O município, eu acredito que vai criar um tipo de reação, porque envolve aquela questão que está acontecendo aqui de ter um entendimento que pode criar despesa. Então, mas a gente está lá, a Câmara aprovou e a gente vai brigar junto ao Ministério Público que seja cumprido. Então, eu sou autor aqui, mais que não tenha colocado no âmbito da entrevista, de diversos projetos. E isso é meu papel também. Então, a gente cumpre isso com a maior satisfação. Então, eu procuro realmente cumprir o nosso papel de maneira plena. Agora vamos iniciar uma rapidinha. Só para dar uma resumidazinha, tipo assim, a gente fala uma palavra e daí o senhor só complementa. Viu? Tá bom. De que é? Amor. Liderança. Liderança? Sim. Qual uma palavra só? Sim. Não, pode ser. O senhor pode dar uma resumida. Pode dar um resumo. A liderança é algo importante para que a gente possa ter condições de viabilizar determinadas situações. Como eu falei, um vereador que exerce um papel de liderança, ele pode ser ouvido de uma maneira mais veemente. Né? O prefeito, por exemplo, respeita o vereador que tem a liderança, que possa realmente tem voz. Ele tem voz, vamos dizer assim. A liderança é essencial, você ter liderança. Inclusive, no âmbito da Câmara, eu sou muito respeitado justamente pelo papel que eu exerço de liderança junto aos meus colegas. Alba. Alba? Alba. Alba é o quê? No caso, que tipo assim, tem o L, mas o nome mesmo se diz Aba, ao invés de Alba. Como que é Aba? Rapaz, assim, ao certo, eu não sei te dizer 100%, até porque a rapidinha não foi criada pela gente. A gente criou as perguntas e um rapaz chamado Roberto criou a rapidinha. Não sei o que é Aba. Alba. Olha, Alba sendo a abreviação de Assembleia Legislativa, olha, eu não sou uma pessoa vaidosa,
O deputado Euclides é um deputado que está no seu 5º mandato e a gente já dialogou por algumas oportunidades da possibilidade de eu disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, como deputado estadual. É algo que eu projeto para o futuro, mas não sei se num futuro tão rápido, tão próximo. Né? Mas é algo que se avalia. Obviamente, todo mundo na vida, a política não é carreira, de forma alguma. Eu sou advogado de formação, sou administrador, então eu tenho uma profissão. Mas, obviamente, a gente planeja, projeta tentar subir de alguma forma para poder entregar mais para a sociedade. Eu falo sempre que o mandato de vereador é um mandato muito limitado. Eu até pensei em não ser candidato nessa última eleição. Pensei. Porque, como eu falei, as pessoas têm uma expectativa muito grande do mandato de vereador para o que a gente pode entregar. E o mandato de um deputado estadual é um mandato que você tem a possibilidade de você entregar mais para o município, né? Você fazer mais entregas. Então, é aquilo que pode nos estimular mais a continuar na política. Então, eu não digo que dessa água eu nunca beberei, mas hoje o meu candidato continua sendo o deputado Euclides Fernandes, que, fazendo referência, inclusive, àquela palavra liderança que você utilizou anteriormente, também é minha liderança, e a decisão tem que ser uma decisão conversada, dialogada, e não cabe a mim. Mas o meu maior desejo é que ele continue sendo o candidato à eleição. Inclusive, seu pai. Exatamente. Minha referência na política, uma pessoa que está há mais de 50 anos na vida pública, não tem nenhum tipo de condenação, nunca polícia bateu na porta da nossa casa, então a gente tem a nossa consciência de que a gente contribuiu de alguma forma para entregar algo de positivo, não só para a Jiqué, para a nossa região. A juventude. A juventude é o futuro, né? O trabalho que está sendo feito agora é para justamente dar condição para que a juventude tenha realmente melhores possibilidades. Eu me lembro, vocês são alunos de escola pública. Sim. Eu me lembro que meu pai, por exemplo, foi aluno de escola pública. Antigamente a escola pública tinha um conceito muito melhor do que tinha hoje. As pessoas estudavam na escola pública, inclusive filhos de pessoas importantes estudaram na escola pública. E a escola pública foi perdendo o conceito com o tempo. Então, a gente tem que realmente procurar estabelecer, né, políticas públicas voltadas para a juventude nas áreas temáticas mais diversas, como na educação, como na saúde, que se fala juventude envolve tudo. Né? Por exemplo, o governo do Estado tem elaborado alguns programas que atendem a juventude, como a questão do primeiro emprego, a questão da oportunidade do estágio, e é importante também que no âmbito do município sejam estabelecidos ou elaborados alguns programas, políticas públicas que possam ajudar a inserir a juventude no mercado de trabalho, por exemplo. É muito difícil você terminar o segundo grau e você ser inserido no mercado de trabalho, na área de esporte, em todas as áreas. É importante você estabelecer políticas públicas, na área de cultura. A juventude, quando a gente fala a juventude merece e precisa de oportunidade. Não é difícil, não é fácil você sair, realmente terminar seu ensino médio ou um curso, que às vezes as pessoas querem sair do ensino médio e já quer trabalhar. Mas às vezes precisa de qualificação. Por exemplo, é importante políticas públicas para qualificar. Hoje o ensino técnico é muito importante. A gente recebeu, por exemplo, agora o Senai, que qualifica de maneira muito rápida mão de obra e pode ajudar muitas pessoas jovens que terminaram o ensino médio para ter logo uma profissão. Então, o que é juventude? Juventude envolve isso tudo, né? Políticas públicas para ajudar a juventude a se inserir, né, na vida e sociedade de uma maneira cada vez mais rápida. E chegamos ao final da nossa entrevista. A produção tem um presentinho para o senhor. Obrigado. Nosso troféu. Troféu. Uma lembrancinha. Podcast. Vou deixar lá na minha sala e vou postar hoje no meu Instagram. E o senhor tem algum recado para dar para os seguidores? Agradecer a vocês pela oportunidade, parabenizar pela iniciativa de vocês e da escola. É muito importante. Talvez daqui possa sair um jornalista. São essas experiências que proporcionam às pessoas, às vezes, identificarem suas vocações. Porque na escola você começa a identificar suas vocações, né? E às vezes as pessoas podem identificar aqui que o jornalismo pode ser, por exemplo, algo que seja realmente interessante para trilhar seu caminho na sua vida.
Então, essa iniciativa é importante, não só essa iniciativa, como outras iniciativas são importantes aqui. Parabenizar a direção do colégio, que está colocando realmente essa estrutura, e me coloco à disposição toda vez que for convidado e ajudar no que for possível, tá certo? E nós gostaríamos de te convidar mais vezes, nem só o senhor, como também outras pessoas. Com seu pai. Posso chamar ele também, assim que ele estiver presente, a gente pode marcar aqui. Só- Não é nem a direção Só da dá escola, não é nem a uma direção da escola. Não é a direção da escola. Então me É a perdoe. professora Daiane. A professora Daiane Alves. E os Tá alunos. Ela foi quem criou o projeto e lançou o projeto pra gente. Ela realmente disse. Me perdoe. Não é porque estava como estava no Não, ambiente escolar. a gente entende, a gente entende. Me perdoe. Eu compreendo. Mas, de todo modo, é uma iniciativa importante, porque, como eu falei, é algo interessante. A gente tem que procurar na educação, você procurar caminhos que atraiam o aluno realmente para aprender de uma forma diferente. Ninguém aguenta mais ficar sentado numa cadeira olhando um quadro. É Então, verdade. você tem que procurar instrumentos para atrair o aluno, realmente para melhorar cada dia mais o seu aprendizado. Dá motivos, Então, né? dá uma motivação. Não é fácil E assim você como a gente entreter o aluno dentro da sala de aula. E assim como a gente fez o projeto do podcast, a professora Daiane Alves também fez o projeto das maquetes, fez o projeto de canto, fez o projeto de dança. E, tipo assim, eram projetos que a gente não tinha, e daí ela chegou e falou, eu vou fazer. Fez, colocou a gente, Ela a já gente jogou tá na participando mesa até hoje. e temos continuação. A gente está participando até hoje. Ela fala que ela não gosta muito de aparecer nos projetos, mas a gente gosta sempre de estar citando que o projeto é dela para ver se, tipo assim, ela cai na real que o projeto é dela e ela também deveria ter uma partezinha, deveria ter uma participação ali. Valorizando a Ser iniciativa, reconhecida, isso. valorizar a iniciativa dela, isso é Claro. importante. Como eu falei, esses projetos são importantes que podem justamente despertar em cada um de vocês, que falou de canto, falou de maquete, as pessoas podem se despertar ali para a área de engenharia, para a área de arquitetura. Então, você tem que criar essas vertentes, a educação tem que ser feita de maneira dinâmica, com várias oportunidades nas mais áreas. Por exemplo, a nova escola que vai ser construída aqui no Plano 3 de Naval de Brito tem auditório para teatro, tem laboratório para quem quiser se envolver na área de ciência. Então, todas essas áreas são importantes para as pessoas realmente não terem dúvida quando saírem, né, do ensino médio, saber qual é a área que elas vão querer realmente para o seu futuro. Então, isso é importante. Se você ficar só preso numa sala de aula com um quadro, um giz, não falo nem giz, né? Porque o giz é na minha época. O hidrocor sentado olhando ali, as pessoas não vão despertar nunca o interesse em uma área, as pessoas sempre vão ficar na dúvida. Eu quando eu saí do ensino médio, eu tinha dúvida, muitas dúvidas do que eu queria fazer. Entrei para a área do direito muito pela questão de meu pai também ser advogado, porque a gente às vezes pega a referência até dentro de casa. Eu falo que na política tem isso, eu não sei se eu me tornei. Eu sei que eu me tornei advogado porque meu pai era referência, isso foi muito forte para mim ser advogado. Político, talvez também. Então, às vezes a gente pega referência dentro de casa. Mas na escola também as pessoas têm referência, porque a escola é um ambiente que as pessoas passam o maior tempo no dia. E agora que vem uma escola de ensino integral, vocês poderão estar lá realmente ingressando, vai ser mais ainda. Então, só vai entrar de manhã e sair no final da tarde. Sim. E vai ter outras atividades extracurriculares. E isso vão despertar em vocês, com certeza, a vocação que vocês querem para o futuro de vocês. Sim. E com esses projetos, né, nós já temos várias pessoas que já viu um tipo de profissão assim, mais ou menos, que possa estar se formando, ou pelo menos tem interesse, tipo mesmo nosso cantor Matheus ali, que é uma grande referência. Tem também o ritmo que ele canta. gospel. E também tem o Aqui no Plano 3 tem um projeto muito bom. Ele é de lá. É do sobrinho, né? Participa. É um projeto muito bonito que realmente dá a condição para as pessoas que possam realmente ter uma opção nessa área de cultura, aprender um instrumento. Eu acho muito bonito. E parabéns muito, né? O autor dessa iniciativa. Por exemplo, o Subtarefa, como eu falei, recebe recursos de subvenções e, como eu falei, para você ver que um projeto que eu falei aqui, de nossa iniciativa, pode estar ajudando de alguma forma, a manter um projeto como esse, que é um projeto muito importante. Nós agradecemos a sua presença conosco. Gostaríamos de ter
mais oportunidades, não só o seu, assim também como o seu pai e também as outras pessoas em que a gente entrevistou. Chegamos ao final do episódio. Sim, infelizmente. E, infelizmente, né, não vamos poder continuar, mas tenho certeza de que a gente vai ter mais uma oportunidade com o Vamos ter senhor em breve. muitos outros momentos como esse, tá? E sigam nosso Instagram, podchat.anita, e sigam também muito o nosso canal no YouTube.